Olá, sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas, da TV Cidade, canal 14 de Farroupilha. Vocês sabem, eu conto toda vez para vocês que eu amo fazer esse programa. Se tem uma coisa que o Resolvendo Dilema traz para minha pessoa, para minha vida, para minha existência, são novos amigos e muito aprendizado. Hoje, eu vou ter a oportunidade de entrevistar uma pessoa que está diretamente ligada com os nossos movimentos no Rio Grande do Sul. Um advogado, doutor, presidente da área jovem do Partido Progressista e também músico. Tudo isso eu fiquei sabendo agora, nos bastidores. Por quê? Porque ao conhecer um pouquinho da vida do Luiz Vicente Aquino, que é a pessoa que a gente vai conversar hoje, você vai ficar muito feliz em conhecer toda essa história, eu descobri que ele está sofrendo um problema nas redes sociais. Um dilema muito sério nas redes sociais. E como eu já passei por isso há 2 anos atrás, com um problema muito parecido, eu sou aquela pessoa que se solidariza com esse tipo de coisa. E a propósito do Resolvendo Dilemas, trazer para as pessoas educação, esclarecimento, principalmente de pessoas que têm condições de esclarecer e de nos trazer informações muito maiores do que eu mesma, que vocês sabem que a loira aqui com tecnologia é um sofrimento. A minha salvação é o Alan. Eu digo sempre, se não fosse ele, não sei o que seria deste programa. Mas, depois de toda essa enrolação, de toda essa entrada, eu quero que vocês conheçam aqui e agora. Seja muito bem-vindo, Luiz Vicente Aquino, no Resolvendo Dilemas em Farroupilha. Boa noite a todos, boa noite, Perla. Um prazer estar aqui com vocês aqui no teu programa Resolvendo Dilemas, aqui na TV Cidade de Farroupilha, e um abraço a todo mundo que está nos assistindo, nos escutando. Gente, vocês viram? Pelo discurso que eu fiz na entrada, provavelmente vocês esperavam uma pessoa de 40 anos, um senhor, barba grisalha, né? Mas não. Isso ainda mais me traz essa vontade de ouvir essa história. Porque o Vicente, eu vou chamar ele assim para facilitar, ele tem 29 anos, tá? E está passando por um perrengue no Instagram. Você acredita numa coisa dessas? Que uma pessoa instruída, uma pessoa que tem uma índole correta, que trabalha dignamente, que está sempre desenvolvendo processos educativos, está tendo dificuldade de manter um perfil no Instagram? Eu acredito que a gente tem a liberdade da comunicação exatamente para isso. E vimos agora uma atitude do Elon Musk sobre esse tema, né? E acho que é muito importante poder dar voz a esse tipo de situação, para que as coisas possam ser esclarecidas. E agora, mesmo antes de o Luiz Vicente contar a história dele, eu deixo aqui aberta a oportunidade ao Instagram, se assim desejar, de fazer uma réplica, uma tréplica, né? De responder ao Luiz Vicente quais são as razões que levaram a esse probleminha com o perfil dele, né? Conta para mim, Luiz Vicente, que história é essa de sumir, de não conseguir postar? Eu mesmo tive a oportunidade de ver, tua foto está apagada. Hackearam teu Instagram? Não hackearam, mas estou sofrendo uma censura bem pesada e eu não tenho um direito à defesa. Então, se o Instagram entrar em contato contigo, eu adoraria que me passasse contato, porque eles não têm um canal aberto para os usuários reclamarem. Até tem ali para te mandar por e-mail, mas nunca me responderam, nunca entraram em contato.
E o que acontece é que eu tenho um perfil, obviamente, de direita, um perfil conservador, mas eu cuido tudo que eu posto, né? Até pela formação, né, jurídica, nunca me meti em publicar fake news, mas algumas posições um pouco mais polêmicas talvez fizeram ter algumas denúncias e eles começam a derrubar algumas publicações. E aí disso eu tento recorrer e nada acontece. Até a última que me derrubaram lá foi quando teve o caso do Monark, que defendeu o partido nazista no, no podcast. Eu critiquei ele, fui contra o nazismo, só que também eu fui contra o comunismo. E aí o Instagram me derrubou porque eu fui contra o comunismo, né? Eles têm uma vertente um pouco mais, bem mais, né, de esquerda, então quase tudo que tu vai bater na esquerda, eles de algum jeito te censuram. E aí eu comecei a ver depois disso, e eu tive algumas coisas que eu compartilhei nos stories, como alguns estudos científicos de alguns médicos brasileiros, estudos publicados em revistas renomadas, e eles derrubavam com o pretexto de ser fake news. Então as coisas começaram a ir por esse lado. Chegou agora no mês passado, eu já não podia mais fazer live no Instagram, não podia entrar numa publicação como colaborador, que é uma ferramenta nova, né, que duas pessoas publicam junto. Tinha um outro recurso que era o poste sua foto, que várias pessoas estão fazendo, que é uma caixinha, tipo uma caixinha de perguntas que tu responde e publica um stories com uma foto sua. Esse recurso, para mim, ele inexiste no meu Instagram. E meu alcance foi para 20% do que era normal. E aí eu fiquei um bom tempo com isso, até por, de certa forma, eu usar para o trabalho, minhas redes sociais, e aí o alcance reduzido, resolvi fazer um Instagram do zero para ver se eu conseguia vencer essa censura, começando do zero, entrando em menos polêmicas, mas já também comecei a ter censura no novo perfil, que só tem 400 seguidores, imagina. Eu estava com 3.300 no outro, fiz um perfil do zero, tem uma semana, estou com quase 500 seguidores já, e já começou a ter algumas censuras nele também. Te conto um pouco da minha dor e por isso sou solidária à tua situação. Não acho que o caminho da censura seja o caminho ideal, até porque não sou extremista, independente de partidária, de acreditar que devemos praticar mais educação política, mas não sou a favor do extremismo de nenhum momento, de nenhum lado. Se existisse isso, eu deveria de ser centro-direita, né? No meio do bolo. Mas, não, nesse sentido, me choca um pouco, sabe, Vicente, de poder postar no Instagram qualquer pornografia, desde que tu troque uma letrinha da palavra, sabe? Desde que tu faça qualquer coisinha e aquilo anda até que alguém denuncia e aquilo vai e ri, todo mundo acha lindo, né? Maravilhoso. E aí, quando tu vai trabalhar a educação, porque eu acho que saindo do processo dos embates políticos, eu acho que, do pouco que eu vi do teu perfil, o que mais você trabalha realmente é a educação do jovem em relação ao meio político, né? E o quanto é importante essa tecla, porque, eu não sei, eu posso estar quadradamente, né, enganada, mas fazer uma produção em massa de títulos eleitorais para jovens de 16 anos que não estão preparados para votar, que não entendem de nada, não vejo isso como realmente educação política, né? E acho que a gente precisa ter cada vez mais esse discurso real, né? E não aceitar censura nesse sentido do crescimento. Então, eu me solidarizo ao teu trabalho nesse sentido. Fico até pensando se isso tem, assim... e aí, ó, vou passar a linhazinha aqui, vamos tricotar. Se isso aí tem a ver com teu avô, será mesmo, hein?
que essa gente está fazendo isso aí de forma a boicotar um processo de desenvolvimento de opinião em relação ao teu avô, eu não contei para vocês, mas depois pesquisem lá, ó, vão lá no Google e descubram ali. Mas esse ilustre cidadão contou para mim que com 1 mês de idade ele já estava em meio à política. E eu tenho muito orgulho de falar assim, como ele mesmo me disse, me permitiu fazer isso, né? De falar que ele é neto do Heinz, o nosso aqui pré-candidato ao Rio Grande do Sul, ao governo. Então, fica aqui a minha dúvida. Não, e, de novo, Instagram, fique à vontade para nos contatar, para que haja uma réplica, uma tréplica, e para esclarecer se isso tem alguma coisa a ver com isso, ou, né? Eu acho que é merecido, Luiz Vicente, você ter um retorno, apesar deles serem uma multinacional gigantesca, que não está nem aí com o ser humano aqui embaixo, né? Então, eu fico assim pensando, será que é isso? Eu acho que tem um pouco a ver pelos posicionamentos ali. E aí, por exemplo, tenho várias fotos no meu Instagram com o presidente Bolsonaro, tenho várias fotos, inclusive com o Luciano Hang, também numa vinda dele aqui em Porto Alegre. E aí a gente vê onde está sendo censurado. E, em grande maioria, são os perfis de direita. O próprio Luciano Hang foi censurado esses tempos na sua conta no Twitter. E aí, muito bem lembrado no início da conversa, a compra recente do Twitter e do Elon Musk foi um negócio que agora tu vê muito o pessoal da esquerda preocupado e falando mal e criticando como pode um bilionário gastar a quantia que ele gastou para comprar uma rede social. Só que o pessoal tá revoltado com o quê? Com uma pessoa que quer dar uma liberdade de expressão, revolta com liberdade, contra a liberdade, eu não consigo entender. E aí não se revoltam, por exemplo, que o próprio Instagram que nós estamos falando, o Facebook e o WhatsApp são do mesmo bilionário. E aí isso não revolta, por causa que essas redes, elas censuram a direita, porque eles têm um viés político, e aí aqui no Brasil chega muito pouco, às vezes, essas questões. Lá nos Estados Unidos, já é muito mais escancarado o viés político dos bilionários, dos poderosos. Aqui no Brasil, que ainda não é tão falado sobre isso abertamente. Eu te digo para ti assim, a experiência negativa minha tem um nome, algoritmo, né? Esse senhorzinho, que deve ser um ser humano muito mal-humorado, tá? Há 2 anos atrás, quando a gente iniciou com o programa de TV, quando a gente iniciou com o trabalho da questão digital, culminou, Luiz, exatamente com a pandemia. E aí, eu investi recursos contratando pessoas e empresas que, a princípio, sabiam lidar com isso, porque eu não escondo a minha total desconhecimento, né? Ignorância em relação a isso. E vou te dizer, para mim, foram investimentos relativamente altos para a minha modesta vida, né? Que surtiram 0 efeitos. 0 efeitos. Ou melhor, os efeitos foram negativos, porque eu já tinha em meus perfis 3, 4 mil seguidores e as minhas publicações não chegavam nos meus seguidores orgânicos, depois que eu comecei a patrocinar algumas publicações. Então, esse tal de algoritmo e essa coisa simpática aí, querida, né, de dizer que apoia o livre comércio e tudo isso, ok, eles têm que ganhar dinheiro, ok, mas, por favor, um perfilzinho desse tamanho, com menos de 10 mil seguidores, vai ficar tirando dinheiro de pobre, né? Por favor. Então, essa é a minha grande dor e assim, repito para ti,
tem total solidariedade da minha pessoa em relação a isso. Acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Estou buscando outras pessoas também para tratar sobre temas assim, porque eu acho que nós aqui, brasileiros, ainda estamos muito distantes do que é essa real tecnologia, né? Eu acho que a nossa pouca cultura, e a meu ver, e eu me incluo dentro, né, Vicente, dessa situação constrangedora, né, de não falar inglês, eu não consigo, assim, ó, é um paradigma, um dilema na minha vida, e isso, então, dificulta muito para o brasileiro, na sua maior massa, realmente entender sobre como funciona o Instagram, como se faz para gerar trabalho, lucro, dinheiro com esse tipo de equipamento. Mas é o nosso futuro, né? Então, eu te digo assim, se você tem alguma ideia, algo que você está trabalhando para que isso melhore, para que isso seja mais factível, se você tem isso, fique à vontade de trazer para nós aqui, de expor, porque eu acho importante que a gente possa também mostrar para outras pessoas que talvez seja isso, olha, meu amigo, talvez você, assim como o Luiz Vicente, seja uma pessoa que viva do Instagram, ou que esteja tentando vender seu produto no Instagram, no Facebook, e tem seu posicionamento, e aí está sendo censurado, o seu cliente não está recebendo seu produto, porque você está sendo censurado e talvez você nem saiba. Então, é importante que a gente mostre isso, demonstre para as pessoas, Luiz Vicente, e assim, acho que o caminho é a clareza, né? O caminho é a educação, o caminho é a legalidade de todas as situações. Eu acho que esse é o real propósito de quem quer crescer profissionalmente. E essas tecnologias, elas estão aí e elas têm obrigação de nos auxiliar nisso. Então, fica à vontade de expor, se você já está fazendo alguma coisa além desse perfil novo, se tem outra forma que a gente possa te auxiliar a divulgar essa questão, a gente está à tua disposição. Minha formação, né, como foi dito, eu sou advogado, mas a minha irmã, ela é jornalista e o principal ramo de atuação dela são as redes sociais, são as mídias sociais. Então, eu aprendo muito com ela. E aí, essa questão mesmo do algoritmo, o Instagram, ele acaba sendo bem sacana, porque o normal dele, uma publicação que não tem um grande engajamento, uma grande quantidade de compartilhamentos, comentários, e no Instagram, que o principal, na verdade, é aquela bandeirinha do cantinho ali, o salvar, o natural dele é entregar só para 3% dos teus seguidores. E o resto ele tem que ser de acordo com o teu engajamento. Então, se tiver bastante engajamento, ele vai entregar para mais do que os 3%. Então, imagina, tem 1.000, vai entregar ali para 30 pessoas. É bizarro. Ele entrega muito pouco. Então, nós temos que nos ajudar. E aí, como é que a gente vai nos ajudar, né? Realmente curtindo as publicações dos nossos amigos, as pessoas que a gente concorda, comentando no Instagram ali, o salvar é muito importante, como eu falei. E aí, essa é uma dica que eu não sabia. O esquema é salvar. O salvar, o algoritmo ele entende. Ele gostou tanto, ele achou que ele é tão bom que ele salvou para olhar de novo. Então, isso é importante. Isso eu vou entregar para mais pessoas. É isso que o algoritmo entende e aí ele entrega para mais pessoas. Então, nós termos essa rede aí para nos ajudarmos, que é o único jeito de a gente vencer o algoritmo. Senão, o que ele quer? Que a gente patrocine. E até eu estou fazendo um curso sobre tráfego pago para entender um pouco mais sobre isso. E o Instagram ele quer dinheiro. Então, se a gente não conseguir esses meios orgânicos, ele vai nos levar uma boa quantidade dos nossos recursos que não está fácil, né? Com crise, nós ali que temos ligação com água, com a estiagem, então nós precisamos
no máximo, aproveitar o que é orgânico ali, o que a gente consegue sem gastar um centavo. E outra, né, Luiz Vicente? Esse dinheiro que a gente coloca nessas mídias não fica no país. Também. Não ajuda em nada a nossa economia, a nossa comunidade, nada. Então, ok, gente, eu não estou aqui, daqui a pouco eu que vou ser censurada, não estou aqui para fazer dilema disso, mas sim para mostrar a realidade das coisas, né? Tu vai caminhando tanto por ignorância do processo, tu caminha tanto que daí daqui a pouco tu tá forçado, tu começa a botar dinheiro, bota dinheiro, bota dinheiro, bota dinheiro, e aquele recurso, infelizmente, não volta, não gera para nós. E aqui vou falar uma ignorância, nem sei, depois tu me corrige. Acho que não gera nem imposto aquilo. Não sei. Realmente, fica aqui uma pergunta para o futuro, né? Se gera imposto o dinheiro que a gente gasta com patrocínio nas redes sociais. Se alguém sabe, me escreve, me responde depois, eu vou adorar poder comentar sobre isso. Mas não gera, vai para fora o dinheiro. Então, assim, é doloroso. Mas, Luiz Vicente, de tudo que a gente falou, e dentro do propósito do Resolvendo Dilemas, eu acho que a tua dica do salvar tem que ficar para a história. Porque, gente, e de novo, eu já paguei para alguém me ensinar a cuidar das minhas redes e nunca me disseram que tinha que clicar no salvar. Quanto mais pessoas salvarem, e tem uma coisa, salvar, tu não sabe quem salvou. É uma das poucas coisas ali no Instagram que tu não sabe. Quem curtiu, tu clica ali, tu sabe todo mundo. Quem comentou, tu sabe todo mundo, mas o salvar não. Então, até para quem não quer que a outra pessoa saiba que tu salvou, que outras pessoas saibam que tu gostou daquilo, para ela também é muito confortável, porque ela não se expõe. O salvar, ele é secreto. Olha só. Então ele é bem uma ferramenta bem interessante. Eu uso bastante porque, como moro eu e minha irmã, então a gente tem que se virar. Então, direto aparece para mim algumas receitas, eu salvo direto para tentar fazer depois. Então, cozinheiro, olha só, o salvar me ajuda muito. Mais uma profissão, mais uma habilidade, olha, tá? Tá mais para ser virado que para alguma coisa boa. Ai, olha, Luiz Vicente, eu ficaria aqui, ó, horas nesse bate-papo. É claro que eu ia ter que trazer a cuia, o mate, né, para a gente continuar. Mas, infelizmente, quando o tema é assim tão positivo, tão produtivo, o tempo parece que voa. Quero te entregar as câmeras, os telespectadores, toda a nossa audiência, para que você possa, então, deixar sua mensagem final, se colocar aqui à disposição. Vamos trabalhar pela educação corporativa, pela educação do nosso povo. Obrigada pela tua presença mesmo, senhor, de coração, aqui no Resolvendo Dilemas. Eu que agradeço a oportunidade e para deixar, né, uma mensagem final, aí como presidente dos Jovens Progressistas do Rio Grande do Sul, né, ressaltar a importância do jovem participar da política. E participar não é apenas colocar o nome e concorrer, mas também o fato de tu pesquisar os candidatos, escolher os melhores para serem os teus representantes. E até dia 4 de maio agora, nós temos que fazer o nosso título eleitoral, fazer a transferência, caso não... Até dia 4 é o prazo para nós regularizarmos. Então, peço que façam isso e que escolham seus candidatos. Não deixe que outras pessoas escolhem por ti, porque depois você não vai poder reclamar. E só para aproveitar, né, já que estão falando com Farroupilha, daqui uns dias, aniversário do nosso amigo prefeito Fabiano Fotrim, já deixo aqui meus parabéns para ele, que Farroupilha tem um crédito aí, merece os parabéns por ter feito essa escolha de colocar ele na prefeitura, e eu sei que está fazendo um ótimo mandato aí. É um excelente gestor, realmente um excelente gestor. Quero te agradecer. Então, meus parabéns aí para o Fabiano Feltrin pelo aniversário e também
Já deixo aí meus parabéns e obrigado, Perla e todo mundo da TV Cidade Farroupilha pelo espaço concedido para mim aqui. Um abraço e sigam lá nas redes sociais.